Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema será exatamente herança. Como é que fica a situação dos herdeiros quando o indivíduo ele vem a óbito? Se você quer saber, fica comigo que eu vou te explicar. Vamos lá? Então observe, existem três momentos que iremos tratar do direito de herança ou direito de sucessões. O primeiro momento é quando existe a ausência da vida através da certidão de óbito do titular dos bens. Ok? O indivíduo ele veio a óbito e existe uma certidão de óbito que comprove a sua morte. Beleza? Esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando o indivíduo, em um dia comum, ele sai no seu cotidiano e simplesmente desaparece. Após 10 anos de sua ausência, irá ser dado início às sucessões conforme solicitação dos seus familiares. E o terceiro momento é quando se sabia que o indivíduo estava em perigo de vida e ele deixa de dar notícia de sua vida. Um exemplo, o indivíduo que está dentro de um avião e tem-se notícia que aquele avião caiu no Oceano Atlântico. Após exaurir-se todas as buscas, não se tem notícia da vida daquele indivíduo e se presume-se que, infelizmente, ele veio a óbito. Ok? Então são esses três casos que irá dar início ao procedimento de sucessões ou do direito de herança, ok? Mas quem são os destinatários do direito de herança? Os destinatários dos direitos de herança estão no artigo 1829 do Código Civil e são divididos em dois grupos. O primeiro grupo chamaremos de herdeiros necessários, que são os descendentes, filhos e netos do falecido, os ascendentes, que são pais e avós do falecido, o cônjuge, que é esposa ou esposo do falecido ou da falecida, e os colaterais, que são os tios, primos e irmãos do falecido, ok? Então esse é o primeiro grupo destinatário do direito de herança. E o segundo grupo é aqueles que chamamos de testamentários. Os testamentários são exatamente os indivíduos que terão direito a determinado bem ou bens manifesto como última vontade do indivíduo falecido em um documento chamado testamento. Lembrando que o falecido, ainda em vida, não poderá dispor de mais que 50% da totalidade do seu patrimônio em um testamento para determinado indivíduo, ok? Então observe, sabemos agora que existem dois grupos que são destinatários do direito de herança. O primeiro são os herdeiros necessários e o segundo são os testamentários. Nem sempre existirá testamento, logo nem sempre existirá testamentários, ok? Então observe, como é que fica a divisão dos bens para os herdeiros necessários? Observe, existe uma regra que diz o seguinte: os mais próximos ao falecido excluirão os mais remotos. Isso mesmo, você não pode esquecer. Os mais próximos excluirão os mais remotos. E como funciona? Eu vou te dar um exemplo para que você possa entender melhor. Vamos imaginar que o indivíduo venha a falecer e ele deixa um grande patrimônio. Ele também deixa uma esposa e deixa seus filhos. Observe, em via de regra, esse patrimônio deverá ser dividido para os filhos e a esposa, cada qual com 50% da totalidade desse patrimônio. Mas observe, e os pais? E os netos? E os primos, os irmãos, os tios? Não terão direito? Não. Por quê? Porque segundo a regra que eu acabei de falar, que os mais próximos excluem os mais remotos, quer dizer que por ele ter deixado os filhos são mais próximos a ele. Então os filhos tirarão o direito dos tios, dos avós, dos netos, ok? Porque os mais próximos excluem os mais remotos. E como é que fica a situação do cônjuge? Observe, nem sempre ocorrerá a meação. E o que seria meação? A destinação de 50% da totalidade do patrimônio do falecido para o esposo ou a esposa.
certo? E quando isso vai ocorrer? Vai depender de qual foi o regime de comunhão de bens celebrado no casamento entre o cônjuge e o falecido. Isso mesmo. Observe. Existem 3 regimes de comunhão de bem para um casamento. O primeiro é o parcial de bem. É a comunhão parcial de bem. E como funciona a comunhão parcial de bem? A comunhão parcial de bem funciona da seguinte forma. O que eu tinha antes de me casar é só meu. E o que eu construí na constância do casamento é meu e da minha cônjuge, ok? Então, isso é o que nós chamamos de união parcial de bens. Neste caso, o cônjuge nem sempre levará 50%, tá certo? Segundo o regime de comunhão de bens dentro de um casamento, a união universal de bens. E o que significa? Significa que tudo que eu tinha antes de me casar pertence a mim e à minha cônjuge. E tudo que eu construí depois, ora, na constância do casamento, permanece sendo meu e da minha cônjuge, ok? Então, observe, tudo que eu tinha antes pertence aos dois. E depois que eu casei, continua pertencendo aos dois. E tudo aquilo que eu construí continua pertencendo aos dois. Isso nós chamamos de regime universal de bens. E a separação total de bens, que é o terceiro regime de comunhão de bens. Neste caso, o que é teu e o que é meu, mesmo depois do casamento, ok? Neste caso, também a cônjuge não levará 50%. Então, observe, só haverá meação, a cônjuge só levará 50% da totalidade do patrimônio se ela estiver casada no regime universal de bens. Mas como é que fica a situação daquela que nunca casou, mas sempre viveu junto? É o que nós chamamos de união estável. A união estável será sempre equiparada ao regime parcial de bens. E como é que funciona? Funciona de o que era antes do casamento permanece sendo só meu. E o que eu construí na constância do casamento é nosso, ok? Então, se equiparará a união estável ao regime parcial de bens, ok? Então, o que é que acontece? É por isso que eu disse, vai depender do regime de comunhão de bem celebrado no casamento entre o cônjuge e o falecido, ok? Para que ela possa levar 50% da totalidade dos bens. Agora, lembrando que isso, se não for união universal de bem, não quer dizer que ela não tenha direito à herança. Ela tem direito à herança, ela tem direito a 1/3, né, desta herança, ok, pessoal? Então, já tratamos da situação do cônjuge, já tratamos da situação do ascendente e do descendente. Se não houver filhos, os pais terão direito, os pais do falecido terá direito à herança. Se não tiver os pais, o mais próximo é os avós, terá direito. Aí, um ponto interessante que eu quero trazer para vocês é o seguinte: e se o falecido não deixou ninguém? Não deixou testamento, não tem família, como é que vai ficar agora? Essa herança ela vai para onde? Observe. Sempre que o decújo não deixar ninguém para herdar o seu patrimônio, nem ao menos testamento, nós chamaremos essa herança de herança jacente, que é exatamente a herança que não tem destinatário, ok? E para onde vai essa herança jacente? Essa herança jacente vai exatamente para o Estado, isso mesmo. Havendo essa herança sem nenhum destinatário, o Estado entrará num processo, ok, para que tenha a totalidade desse patrimônio.
Então, o que é que acontece? Após o Estado adquirir, certo, todo esse patrimônio, que ora era chamado de herança jacente, agora, na posse do Estado, chamaremos de herança vacante, ok? Porque pertence ao Estado e não mais ao decújo, porque ele não deixou ninguém. Se você gostou desse vídeo, dá um like e não esquece de se inscrever no meu canal. E aciona o sininho aqui do lado para que você possa sempre ser notificado quando eu lançar novos vídeos, ok? Forte abraço!